Você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já está cansado de discutir liberalismo, fascismo, comunismo. Mas você sabia que essas três correntes, elas têm um ponto central em comum? Esse vídeo vai falar sobre esse ponto em comum, não só sob o ponto de vista teórico, mas também sob o ponto de vista histórico. Vai contar um pouco da história dessas três correntes. Assiste esse vídeo até o final, que de uma vez por todas você vai entender qual que é o ponto em comum dessas três correntes. Esse vídeo que você vai assistir agora ele faz parte de uma trilogia, que é a trilogia Pátria Educadora. Foi produzida pela Brasil Paralelo ao longo do último ano, envolvimento de 20 pessoas, investimento grande, de muito trabalho. Isso só é possível porque pessoas que gostam do nosso material, que entendem que é importante que esse material continue sendo produzido, que cheguem mais pessoas, essas pessoas decidem se tornar financiadores do nosso trabalho. Então, se você ainda não é um membro patriota, clica no link na descrição desse vídeo e faça agora a sua assinatura e tenha acesso a um mar de conteúdo exclusivo. Fique agora com o vídeo e nos vemos em breve. O século XX entrou para a história como um período de guerra entre grandes ideologias. As principais ideias do período são produtos da Revolução Francesa, gestadas dentro do lema liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade foi representada pelo liberalismo moderno, responsável por novos direitos civis e políticos em favorecimento do mercado ascendente. A igualdade teve seu fruto no socialismo, que ambicionava estender a revolução ao campo econômico, exterminando a diferença entre as classes oprimidas e opressoras. E a fraternidade transformou-se no fascismo, o sonho de um novo elo social que unificasse o território, a língua e o povo numa identidade nacional regida pelo Estado. Essas três ideologias enxergaram o aparato estatal das escolas como veículo de seu fortalecimento. O liberalismo cria mão de obra e desenvolvimento. O socialismo, a desalienação das massas e o engajamento no movimento revolucionário. E o fascismo, fortalecer a unidade nacional por meio da subordinação aos grandes líderes. Em primeiro lugar, a gente precisa distinguir o que é o fascismo enquanto regime político, enquanto prática política, do que é o fascismo enquanto discurso ideológico. Se você pegar assim, o discurso ideológico fascista, o grande livro sobre o discurso ideológico fascista é o do historiador israelense Zeev Sternhell. Ele escreveu um livro sobre o fascismo francês, o livro chama-se Nem Direita Nem Esquerda, o fascismo francês. Então, só para você ver como a coisa é meio complicada. Então, ele estuda o fascismo não como regime, mas apenas como discurso ideológico. Então, enquanto discurso ideológico, o fascismo aparece numa corrente que nós podemos dizer que é anti-iluminista, uma corrente um pouco romantista, anti-iluminista. Remonta, então, ao começo do século XIX, prezando, então, as identidades nacionais, as tradições nacionais, as línguas nacionais, etc. Começou assim o negócio. Mas o que isso tem a ver com o regime fascista? Absolutamente nada. Porque o regime fascista, ele não surge desta fonte ideológica. Ele surge, como eu já disse, de uma cisão dentro do movimento revolucionário, onde vários teóricos fascistas, que depois ficaram famosos como teóricos fascistas, como Enrico Corradini, levantaram o problema de se a classe social proletária podia ser o agente da Revolução Mundial. E chegaram à conclusão de que ela não podia. Por quê? Porque não existe proletário mundial, só existe proletário nacional. Quer dizer, a condição do proletário é definida pela condição econômica nacional. E se o sujeito proletário sai de um país, ele não vai ser necessariamente um proletário no vizinho, ele vai ser um lumpenproletário, vai chegar lá como um mendigo. Para ele conseguir se encaixar no proletariado de uma outra nação é um osso, Então, não há uma identidade internacional do proletariado, só a identidade nacional. Então, eles diziam que o agente da revolução não é a classe social, mas a nação. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas. Ora, quem assumiu essa postura foi o movimento comunista. A partir do fim da Segunda Guerra, todo o movimento terceiro-mundista criado por Stalin usou exatamente esse discurso. São as nações pobres contra as nações ricas. Mas toda a ideia do fascismo, do nacionalsocialismo, das falanges, de todos esses movimentos fascistas, era a ideia da classe trabalhadora se unir nacionalmente, criar um Estado extremamente eficiente, nacionalizar propriedades, nacionalizar indústrias, nacionalizar um plano de educação, a educação como libertadora, porque é ela que vai
fazer a classe trabalhadora se libertar daquela alienação marxista, da ideologia, da propriedade. Não, agora com educação, ao invés de você querer simplesmente consumir, você vai ter a ideia revolucionária de fato, você vai começar a ter uma organização de trabalhadores, uma organização política através da educação contra a economia. Então, isto é uma política fascista. Isto determinou não só toda a estratégia do fascismo, mas determinou a estratégia do comunismo também. O fascismo, embora se colocando como antagonista em relação ao iluminismo, na prática política ele seguiu a mesma estratégia do iluminismo, que é, vamos dizer, a de concentrar poder na administração estatal. Isso quer dizer, se o iluminismo é a vitória da razão, da ciência, etc., contra a irracionalidade, nós temos que racionalizar a sociedade. A sociedade racionalizada tem que ser uma sociedade administrada. Administrada por quê? Porque está no poder, portanto, pelo Estado. Então, a política estatizante foi a mesma no fascismo e no comunismo. Tá certo? E estatizante e racionalizante. E aí tu vê todos esses pensadores de esquerda começam a te ofender daquilo que eles são. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Apontam nos outros os erros que eu tenho em mim. E aí começa a entrar essa questão do fascismo em toda a linguagem. No Brasil, todos os nomes de correntes ideológicas são usados assim como eufemismos para encobrir meras antipatias ou meros desejos ou meras disputas de grupinhos. Os rótulos ideológicos também são usados apenas como armas de propaganda. Você rotula o sujeito de uma coisa que lhe parece feia, não é isso? Mas que evidentemente não define o cara. Com relação à palavra fascismo, o negócio pior ainda. Naquele momento, George Bernard Shaw, o grande socialista fabiano, ele elogia Benito Mussolini e ele é cobrado pelos próprios socialistas ingleses e ele fala, não, esse cara ele está industrializando a Itália. Os grandes socialistas da época, até Lenin, enxergam em Mussolini o grande nome do socialismo. Eles consideram, inclusive, que o fascismo é uma nova fase do socialismo. Que coisa incrível, né? O Gentile, que era o filósofo do regime fascista, e o Antônio Gramsci, que era o filósofo comunista, estava na cadeia, os dois poderiam ter usado a mesma expressão, a terrestrialização absoluta do pensamento, quer dizer, a destruição de toda a metafísica possível. Não é isso? E, em lugar da metafísica, você tem o quê? A racionalidade do Estado, seja o Estado socialista ou o Estado fascista, que no fundo são a mesma coisa. Não é coincidência que a esquerda brasileira, o modelo, o ídolo dela seja Getúlio Vargas. Né? O Lula vive dizendo que o modelo dele foi o Getúlio Vargas. Então o que é? Um fascista, evidentemente. Com apenas R$10 por mês você se torna um membro patriota e tem acesso à versão completa da trilogia A Pátria Educadora, livre de anúncios e muito mais. Entre no nosso site agora e torne-se membro.